Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da estudante de Yale. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2009, nos Estados Unidos. A Annie Lee nasceu em uma cidade na Califórnia, nos Estados Unidos, e os amigos a descreveram como muito amigável e com um ótimo senso de humor. Ela também era conhecida por ser uma aluna exemplar que tinha ótimas notas. Ela estudou na Universidade de Rochester, onde ela conheceu o Jonathan. Ela e o Jonathan se tornaram melhores amigos, depois eles começaram a namorar e na época dos fatos eles estavam noivos. E o casamento estava previsto para acontecer no dia 13 de setembro de 2009. Nessa época, a Annie ela estava cursando o doutorado na Universidade de Yale. Já o Jonathan ele estava estudando na Universidade de Columbia, por essa razão os dois não moravam na mesma cidade. No dia 7 de setembro de 2009, a Annie ela ligou para uma amiga dela, chamada Jennifer. E a Jennifer contou que a Annie ela estava um pouco nervosa em relação ao casamento. E ela teria perguntado à amiga se ela achava que eles eram muito novos para se casar. Então a amiga teria dito que ela estava fazendo a coisa certa e que os dois eram perfeitos um para o outro. A Annie então pareceu um pouco mais calma e depois de um tempo conversando, elas teriam desligado e ela não falou mais com a Annie depois disso. Já no dia seguinte, o dia 8 de setembro de 2009, a Annie foi vista em um laboratório da universidade onde ela estava trabalhando em uma pesquisa. No final do dia 8, as colegas de casa da Annie acharam estranho que ela não tinha voltado. E a Jennifer, a amiga da Annie, falou que ela era muito cautelosa, que a Annie sempre ou pedia para alguém ir buscá-la quando ela tinha que voltar para casa à noite, ou então para alguém acompanhá-la até a casa, que ela nunca andava à noite sozinha. As colegas não conseguem contato com a Annie, então elas fazem uma denúncia de desaparecimento. A polícia vai até a sala que a Annie estava usando na universidade. E lá eles encontram alguns pertences dela, como a carteira, o telefone celular, as chaves e a bolsa. Eles também percebem que nenhum dos cartões dela tinham sido usados naquele dia. E nem mesmo o telefone celular tinha sido usado. Ela tinha um cartão de acesso à universidade e esse cartão sim tinha sido usado pela manhã para entrar no laboratório G13. E havia uma câmera de segurança, então através dessas imagens de câmera de segurança eles conseguem verificar que de fato tinha sido a Annie que tinha usado ali o cartão para entrar no laboratório. E nas imagens ela é vista carregando algo que não é possível ser identificado através das imagens, mas eles acreditavam que era algo relacionado ali com a pesquisa que ela estava fazendo. E havia apenas uma câmera de segurança no subsolo, que era o local onde estava localizado o laboratório G13. E a polícia verifica as imagens dessa câmera e, em momento algum, era possível ver a Annie saindo do laboratório. E no dia 8, ao meio-dia e 50 minutos, havia tocado o alarme de incêndio. Então, nas imagens das câmeras de segurança também é possível ver que diversas pessoas ali deixaram o prédio nesse momento. Mas, novamente, não era possível ver a Annie saindo do prédio. Bom, uma testemunha surge e era um jovem que era um técnico responsável ali pelos laboratórios. Um dos laboratórios que ele era responsável era o G13. E ele contou à polícia que ele chegou na universidade naquela manhã, às 7 horas da manhã, e que nesse momento ele viu que a Annie já estava no laboratório G13. E ele disse que em um outro momento ele acreditava que tinha visto a Annie saindo do laboratório. Ele disse que isso ocorreu um pouco antes do alarme de incêndio tocar. Eles então vão até a universidade para fazer uma busca pela Annie, acreditando que ela pudesse ter passado mal ou ter se acidentado ali no caminho do laboratório até a saída do prédio. Entretanto, eles não encontram nada. E eles verificam aquelas imagens da câmera de segurança mais uma vez e eles não conseguem ver em momento algum a Annie saindo do laboratório. A Universidade de Yale ela oferece uma recompensa de $10.000 para quem tivesse qualquer informação que levasse ao paradeiro da jovem. A família da Annie e o noivo, o Jonathan, eles se juntam às buscas. E logo o desaparecimento da Annie ele toma conta de todas as notícias. E algumas pessoas inicialmente acreditavam que ela estivesse nervosa por conta do casamento e por essa razão ela tivesse fugido. Mas a família e os amigos descartaram essa possibilidade. Eles disseram que a Annie estava planejando o casamento há mais de um ano. E apesar dela estar nervosa ali com a chegada da data,
Era um nervosismo comum, normal para essa situação, mas que ela estava fazendo tudo para que o casamento fosse perfeito. Os investigadores então fazem uma nova busca na universidade, dessa vez uma busca um pouco mais detalhada. Eles encontram vestígios de sangue no laboratório G13. Em uma sala que servia ali como uma espécie de depósito, que era a sala G22, também é verificada e lá eles encontram umas pedrinhas que pareciam ser umas pedrinhas de um colar que a Anne costumava usar. No dia 12 de setembro, a polícia analisa o laboratório G13 e sabendo que, pelo que eles viram ali nas imagens de câmeras de segurança, ela não tinha saído daquele laboratório. Eles então removem uma parte do teto e lá eles acabam encontrando uma meia suja de sangue e uma luva cirúrgica na cor azul. Eles então resolvem usar um reagente em todo o laboratório e também na outra sala, na sala G22. E eles encontram uma grande quantidade de sangue, tanto no laboratório quanto nessa outra sala. E um cheiro muito forte começa a exalar ali dos arredores da sala G22. Nesse local também havia alguns banheiros e alguns armários. Então cães farejadores são levados até o local. Esses cães eram cães especializados em localizar cadáver. Então no dia seguinte, dia 13 de setembro, o dia que a Anne e o Jonathan iam se casar, às 5h30 da tarde é encontrado o corpo da Anne. O corpo é encontrado dentro de uma parede, atrás de uma placa de metal, que ficava na sala G22. A Anne perdeu a vida por asfixia e ela teve alguns ossos quebrados enquanto ela ainda estava viva. Ela também havia sido abusada. Junto ao corpo foi encontrado o cartão de acesso da Anne e também uma luva cirúrgica azul, possivelmente o par daquela luva que havia sido encontrada junto com a meia no teto do laboratório. DNA foi coletado das roupas e também do local onde o corpo da Anne havia sido encontrado. E como era necessário um cartão de acesso para entrar nessa área onde ficavam os laboratórios, os investigadores acreditavam que o criminoso ele pertencia à universidade, ou era um estudante, ou então um funcionário, não era alguém de fora, já que seria muito difícil para uma pessoa que não frequentava a universidade entrar nesse local. Eles conseguem encontrar um DNA que correspondia com o DNA que foi encontrado ali no local onde o corpo da Anne estava. E esse DNA estava no banco de dados da polícia. Ele pertencia a um homem que tinha registro criminal. Porém, havia um problema, esse homem ele tinha perdido a vida algum tempo antes do crime contra a Anne ser cometido. Então eles acabam descobrindo que, na verdade, esse homem ele trabalhou numa reforma que teve ali num dos prédios da universidade e possivelmente por essa razão o DNA dele estava ali naquele local. Os investigadores eles continuaram interrogando diversas pessoas, ao todo eles falaram com mais de 150 pessoas. E usando os registros dos cartões de acesso à universidade, eles descobrem que apenas 2 pessoas teriam entrado no laboratório G13, além da Anne. Uma dessas pessoas era um homem que era um trabalhador terceirizado e eles conversam com esse homem, porém ele acaba sendo descartado como suspeito. E o outro homem era Raymond Clark, que na época tinha 24 anos de idade. O Raymond era o técnico de laboratório que havia informado a polícia que ele acreditava ter visto a Anne saindo do local. E de início a polícia já tinha achado estranho a informação dele ter dito que possivelmente tinha visto a Anne saindo do laboratório, já que ao verificar as câmeras de segurança, eles não viram em momento algum ela sair do local. Porém, inicialmente eles imaginaram que ele pudesse ter se enganado, mas agora, tendo em vista que apenas 2 pessoas além da Anne tinham entrado no laboratório e uma dessas pessoas era ele, a polícia passou a considerá-lo um suspeito. As pessoas que conheciam o Raymond o descreveram como uma pessoa muito agradável, porém alguns alunos disseram que às vezes ele era muito exigente com a limpeza dos laboratórios e que ele sempre reclamava quando algum aluno deixava o laboratório sujo. Apesar disso, a universidade ela nunca tinha recebido nenhuma reclamação em relação ao Raymond. E com os registros do cartão de acesso do Raymond, a polícia sabia que ele tinha entrado e saído do laboratório G13 e da sala G22 um total de 55 vezes. Isso do período de 10h40 da manhã até as 3h45 da tarde daquele dia 8. E isso também foi confirmado pelas imagens das câmeras de segurança. E nessas imagens também era possível ver que ele tinha saído ali no momento que o alarme de incêndio tocou e ele retornou ao prédio alguns minutos depois.
E uma imagem também mostrava o Raymond sentado em um degrau do lado de fora da universidade e em um momento ele apoia a cabeça ali nas mãos. Isso foi interpretado como um sinal de alguma preocupação. E quando a polícia o interrogou, ele apresentava diversos arranhões pelo corpo. Ele faz o teste do polígrafo e os investigadores também solicitam que ele dê uma amostra do DNA e ele concorda. E apesar dele não ter passado no teste de polígrafo, isso não era suficiente para detê-lo. Já quando os resultados do teste de DNA chegam, o Raymond ele é preso e acusado pelo crime contra a Anne. Os investigadores acreditam que a Anne perdeu a vida pouco tempo antes do alarme de incêndio tocar. Naquele momento em que o Raymond é visto deixando o prédio junto com outras pessoas, logo que o alarme de incêndio toca, ele estava usando um jaleco diferente do jaleco que ele é visto usando mais cedo naquele dia. Os investigadores acreditam que ele teria sujado aquele primeiro jaleco de sangue, por isso ele trocou o jaleco antes de deixar o prédio. Então, alguns minutos depois, quando ele retornou, ele teria movido o corpo do laboratório G13 para a sala G22, onde o escondeu na parede atrás daquele painel de metal. E apesar deles terem encontrado diversas evidências contra o Raymond, eles não conseguiram descobrir qual teria sido a motivação do Raymond para cometer esse crime. Ele se declarou culpado e foi sentenciado a 44 anos de prisão. E a família da Anne declarou que estava satisfeita com a sentença. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.